Você deve saber que a Igreja Católica exerceu uma forte influência aqui no Brasil desde os primeiros contatos com os povos indígenas. Isso aconteceu por meio dos missionários que acompanhavam os exploradores portugueses na busca por novas terras. Esses missionários faziam parte da ordem religiosa chamada Companhia de Jesus e eram conhecidos como jesuítas. A missão deles era catequizar os índios, trazendo os costumes europeus para a América e, principalmente, difundindo a religião católica para evitar o avanço do protestantismo. Veja, então, que além desse trabalho missionário, os jesuítas também tinham uma função educacional por aqui. E a história da educação no nosso país mostrou que a Companhia de Jesus tinha planos bem maiores do que a colonização. Hoje a gente vai falar sobre a tentativa de implantação de uma educação popular aqui no Brasil, patrocinada pela Igreja Católica. Vamos ver também que a pedagogia desenvolvida por Paulo Freire, alguém que você já deve ter ouvido falar. E por fim, vamos apresentar um pouco da pedagogia histórico-crítica e o que ela defendia. Para você se situar, todos esses movimentos educacionais aconteceram entre as décadas de 60 a 80 e tiveram uma grande importância na história da educação brasileira. Desde o início da colonização, o analfabetismo dos índios era um problema sério para o desenvolvimento do nosso país. E como você já deve ter percebido, os esforços para resolver esse problema não trouxeram grandes resultados. Isso aconteceu por vários motivos, sendo o principal deles, provavelmente, o pouco empenho do governo federal. No fim dos anos 50, surgem por aqui vários movimentos preocupados com a alfabetização dos brasileiros e com a valorização da cultura popular. Todos eles surgem na região Nordeste, que era onde estava a maioria dos analfabetos naquela época. Esses movimentos tinham um viés esquerdista, enfatizando que a educação popular produzia conscientização e mudanças sociais. Um desses grupos foi o Movimento de Educação de Base, também conhecido como MEB. Ele surgiu em 61, patrocinado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A liderança desse movimento era bastante diversificada, ou seja, tinham aqueles que transmitiam a ideologia marxista, que propunham uma revolução radical, e tinha também os católicos, que defendiam que era dever da Igreja Católica se envolver nos problemas sociais do Brasil, promovendo uma formação humana integral. No início, o movimento de educação de base procurava instalar escolas de alfabetização e de educação popular nas áreas mais necessitadas do Brasil. Em uma destas estratégias para atingir o máximo de pessoas possível, eles usaram as emissoras de rádio para transmitir programas educativos. Esses programas ficaram conhecidos como escolas radiofônicas. Além da criação das escolas e dos programas de rádio, o MEB também fazia apresentações teatrais, muitas vezes na rua, fazia também palestras e debates nos sindicatos. Nas universidades, eles promoviam cursos, produções e exibição de documentários, exposições literárias e muitos outros eventos que tinham como objetivo aumentar o conhecimento e a participação política da população mais carente. No começo, as ações do MEB receberam ajuda do governo federal, que bancou grande parte das despesas. O restante vinha de doações de empresas e de pessoas físicas também. Então, esse movimento começou a crescer bastante, atingindo milhares de brasileiros com as suas ações. Para que você possa ter uma ideia, em setembro de 73, existiam mais de 7.000 escolas radiofônicas. Bem, mas com a tomada do poder pelos militares em 64, o MEB começa a sofrer sérias mudanças em sua concepção. As escolas radiofônicas começam a ser fechadas e isso acaba diminuindo sensivelmente sua área de atuação. Então, esse movimento passa a adotar uma postura mais distante das teses esquerdistas. Em resumo, ele existe até hoje e atua principalmente nos estados da região Nordeste do Brasil, sob a responsabilidade da Igreja Católica. Sua ação educacional se apoia substancialmente nas ideias do educador Paulo Freire
que você já deve ter ouvido falar. Paulo Freire é, provavelmente, um dos brasileiros mais conhecidos no meio educacional em todo o mundo. Isso se dá tanto pelo que ele fez na educação brasileira, quanto pelas suas ideias espalhadas pelo mundo através dos seus livros. Freire nasceu em Recife, em 1921. Ele se formou em Direito e foi professor de Filosofia e História na Universidade Federal de Pernambuco. Como católico, ele entrou em contato com os programas de educação popular da sua igreja e passou a colaborar com esses programas. Em 62, Freire fez uma experiência educacional com trabalhadores rurais analfabetos na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, e conseguiu alfabetizá-los em apenas 45 dias. A partir dessa experiência positiva, seu nome começou a ganhar bastante destaque. Mas com a tomada do poder pelos militares em 64, suas ideias foram consideradas subversivas pelas autoridades brasileiras, ou seja, muito revolucionárias. Então ele se exilou no Chile, onde morou por um bom tempo, sempre trabalhando com a educação popular. Freire também morou em Genebra, na Suíça, e atuou na área de educação do Conselho Mundial de Igrejas. Ele foi colaborador da Unesco em vários projetos educacionais, todos eles em países subdesenvolvidos. Com a anistia aos perseguidos políticos, ele volta para o Brasil em 1980 e se torna professor da PUC de São Paulo. Logo depois, ele assume o cargo de secretário de Educação da cidade de São Paulo e vira um conferencista internacional, além de ser autor de muitos livros, com destaque para uma obra chamada Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire morreu em São Paulo em 1997. Em sua trajetória de vida, Paulo Freire defendeu uma educação emancipadora, que traria a ideia de que os pobres poderiam mudar a sua realidade social através do conhecimento. Este é um componente bastante ideológico, que aproxima seus pensamentos das teses esquerdistas, o que fez com que ele fosse bastante criticado e também perseguido. Além disso, ele condenava o que ele chamou de educação bancária, em que o professor é o depositário do conhecimento e o aluno é aquele que vem em busca do conhecimento. Ou seja, ele criticava esse método que ignorava o histórico de vida dos alunos ou o que eles tinham de sabedoria própria. Freire acreditava que a escola devia levar em conta a experiência de vida dos seus estudantes. Sua metodologia de alfabetização consistia em entrevistar os alunos analfabetos, procurando conhecer a realidade de vida deles. A partir desses relatos, algumas palavras usadas por eles eram escolhidas para serem trabalhadas nas aulas. Essas palavras ficaram conhecidas como palavras geradoras. Por exemplo, tijolo, enxada, panela, cozinha, governo, povo, todas conhecidas pelos analfabetos. Essas palavras eram divididas em sílabas que formavam novas palavras e todas elas eram analisadas, provocando uma discussão ligada à realidade dos alunos. Assim, o próprio aluno se educava com a mediação do coordenador de debates, que é como o professor era chamado. Desta forma, o aluno, à medida em que se alfabetizava, também adquiria uma consciência crítica da sua realidade. Quanto à pedagogia histórico-crítica, sua história remonta ao final da década de 70, durante o regime militar que governava o Brasil na época. Nessa época, um grupo de intelectuais brasileiros procuraram formular uma teoria educacional que fosse capaz de mudar a realidade social brasileira. Seus principais formuladores foram José Carlos Libânio, Guiomar Namo de Melo, Carlos Roberto Jamil Cury e o principal deles, Dermeval Saviani. Eles apoiaram suas ideias nas teses defendidas pelos materialistas históricos, como Karl Marx, Makarenko e Antônio Gramsci. Durante certo tempo, as ideias defendidas por eles receberam o nome de Pedagogia Crítica Social dos Conteúdos, Pedagogia Dialética e, finalmente, foi chamada de Pedagogia Histórico-Crítica. Essa pedagogia consolidou esse nome porque Dermeval Saviani entendia que a educação pode e deve interferir na sociedade, sendo um agente de mudanças na história.
Já a palavra crítica indica a educação consciente, ao analisar a sociedade e os problemas da educação, rejeitando tanto o ensino tradicional quanto a escola nova. Para Demerval Saviani, o sistema educacional brasileiro padece de uma desorganização crônica, em que as políticas educacionais são fruto de improvisação e não atendem às reais necessidades da educação brasileira. Ou seja, essa falta de planejamento adequado traz vários problemas e incoerências para essa área, a área educacional. Saviani enfatizava que a transformação da sociedade deveria ser o principal objetivo da educação. Ele defendia que todas as classes sociais tinham que ter acesso a todo o conhecimento essencial produzido pelo ser humano, e isso aprendido nas escolas. E de posse desse conhecimento é que se produziriam as mudanças sociais necessárias. Ao defender essa ideia, Saviani faz uma crítica ao acúmulo de atividades existentes nas escolas públicas, por exemplo, que gastam tempo precioso com coisas irrelevantes, deixando de lado conhecimentos essenciais. Sobre isso, ele disse que o papel da escola não é o de mostrar a face visível da lua, ou seja, reiterar o cotidiano, mas sim mostrar a face oculta, que são os aspectos essenciais das relações sociais que se ocultam sob os fenômenos que se mostram à nossa percepção imediata. E sobre a prática educativa, Saviani defendia que a relação entre aluno e professor deveria ser uma ação dinâmica, já que ambos são sujeitos ativos na construção da história. Para ele, o professor é um facilitador da aprendizagem, aquele que direciona e interage junto ao aluno, propiciando a aquisição do conhecimento. Para Saviani, o diálogo tinha que ser a tônica na interação docente-aluno, e os debates, leituras dirigidas e trabalhos em grupo deveriam prevalecer como estratégias de ensino. No seu ponto de vista, as provas escritas no modelo tradicional tinham que ser desprezadas. Já a avaliação, para a pedagogia histórico-crítica, deve ser permanente e contínua, como uma função diagnóstica. Assim como você pode ver, todas essas propostas foram formuladas dentro de um contexto de supressão de liberdades e de pensamentos vigiados. Elas visavam a transformação da sociedade em uma perspectiva marxista de história e de educação. O objetivo era formar cidadãos conscientes do seu lugar na história e na sociedade, capazes de lutar por seus direitos. E como você deve imaginar, essa concepção ainda tem muitos defensores hoje em dia.